Essas modernidades. De onde eu vim não tinha isso não. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. Vou apagar só essa daqui. Essa aqui. É escrito palco? Palco. Isso. Pronto. Vamos hoje conhecer um pouco mais de um instrumento que nós muito negligenciamos. Por parecer algo tão simples, nós acabamos não dando a devida importância a um instrumento que pode realmente transformar a nossa vida. A prece é justamente a ligação que nós temos para com o Altíssimo. A prece, então, tem início com o despertar do homem para algo superior às suas faculdades. Nós começamos a orar a partir do princípio da nossa própria existência. Os nossos irmãos, há mais de 300 mil anos atrás, já tinham o conhecimento, pois estes indivíduos que aqui encarnaram já tinham em seu cerne, já impressos no seu perispírito, a existência de um ser superior. E essa característica se mostrava ainda mais importante quando do advento de algumas situações ao qual eles não tinham condições de explicar. Uma delas era a morte. Esses indivíduos não entendiam para onde que iam aqueles que passavam a dormir e não mais acordavam. E com o passar dos séculos, passaram a buscar no divino, no superior, uma justificativa. E assim, passaram a adorar situações do seu cotidiano, como o Deus Sol, o Deus Mar, o Deus do Vento e tantos outros. E essa adoração a essas divindades criou uma série de rituais, uma série de procedimentos, um dos quais era a prece. E esse conhecimento passou a se transformar universal. Todo o nosso planeta, independente da região em que se habitava o indivíduo, ele passou a ter a sua fé. E a sua fé vinha da adoração a esses deuses, e a ligação que se tinha para com esses deuses era a prece. As várias religiões que se formaram ao longo da nossa existência, todas elas têm uma prece característica. Adoram ao seu Deus de uma forma particular, assim como eles entendem que deve ser a comunicação entre o material e o invisível. Para muitas delas, a prece é fundamental para a educação daqueles que ali se compõem. O próprio Jesus, quando veio entre nós,
passou a ter uma comunicação frequente com o seu Pai. Várias vezes nós vemos passagens de Jesus aonde ele estava orando. E Jesus orava a Deus, seu Pai, de uma forma muito particular, como se estivesse conversando com um amigo, na mais absoluta certeza de que ele estava sendo ouvido. E muito mais do que ser ouvido, ele estava obtendo respostas dessa conversa. E é assim também para conosco. Quando nós nos colocamos em prece, quando nós nos colocamos em oração, não simplesmente são palavras vazias. Nós, muitas vezes, sentimos as respostas. Jesus, em seus momentos derradeiros, quando ele estava no Getsemane, prestes a ser preso, vítima da traição de Judas, ele orou a seu pai e pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo era que ele já antevia aquilo que estava para acontecer. E eu acredito que ser espancado por soldados brutos não deve ser agradável. Ser açoitado com chicotes, com bolas de ferro na ponta, não deve ser agradável. Ser crucificado, tendo pregos atravessando a nossa carne, deve ser também bem desagradável. Uma coroa de espinhos enfiadas na cabeça não deve ser nada agradável. E que muitas pessoas se esquecem, Jesus, naquele momento, era de carne e osso, como qualquer um de nós. Mas Jesus, em toda a sua elevação, disse aquilo que nós muitas vezes deveríamos terminar as nossas preces. Mas que em verdade se faça a tua vontade e não a minha. Pois nós, nas nossas preces, costumamos pedir demais, sem o reconhecimento a tudo aquilo que Deus já não tem dado de mãos cheias. E também, dentro da oração de Jesus, ao longo dos séculos e séculos que se passaram, ele nos deixou um fragmento. Nos deixou uma parte daquilo que ele conversava com Deus Pai. A oração do Pai Nosso. Essa oração persiste até hoje. E vamos tentar entender aquilo que Jesus nos disse com essa oração. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים בנו, ואל תיתנו לידי מסוימים, כי אם חלצנו ממרע, כי לך עם המלאכה, והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. O aramaico era a língua natal de Jesus. E quando ele orava,
muito provavelmente essas foram algumas das suas palavras. E são essas palavras, mais ou menos assim, nós as repetimos. Algumas transformações foram feitas no próprio Pai Nosso. Apesar da pobreza da língua aramaica, pois ela é uma língua muito pobre. Para você ter uma ideia, o aramaico conta com aproximadamente 400 verbetes. Só o português tem mais de 2.000. Então é uma língua onde tem que se fazer um certo exercício para entender o que eles estão falando. Mas nós vimos algumas modificações. Ali Jesus dizia para nós perdoarmos os pecados que fizessem contra nós. E a igreja acredita que só quem pode perdoar é Deus. Então, eles trocaram perdoai os nossos pecados por perdoai as nossas dívidas. Até que, em 1963, no Concílio de Vaticano II, foi identificado com relação ao Pai Nosso, que iria regionalizar o seu conceito. Nós, filhos de pátria portuguesa, a palavra dívidas pode eventualmente conter uma conotação monetária. Então trocou-se dívidas por ofensas. Isso não quer dizer que é assim em todo o mundo. Alguns outros países de outra língua, aonde não tem a conotação que nós temos, manteve-se a escrita original. Então, ao longo do tempo, nós vamos mudando as orações. Mas a oração simplesmente falada ou repetida, de nada adianta. Nós, espíritas, sabemos que muitas vezes nós direcionamos a nossa oração para uma determinada entidade. Nós temos o costume de criar entre nós a fé numa determinada figura. São Francisco, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Alguns rezam para São Longuinho quando perdem as coisas. Outros para aquele das causas impossíveis, como é que é? Não, o das causas impossíveis. Tá vendo como vocês rezam para essa turma? Né? Então você tem santo para tudo quanto é lado. Né? O santo nada mais é do que um indivíduo que esteve aqui assim como nós, mas que a sua passagem marcou de alguma forma. E as pessoas acreditam que este indivíduo, mesmo depois de desencarnado, podem atender os nossos pedidos. E como nós devemos pedir? Como deve ser a nossa oração? Né? Não existe uma fórmula certa ou pronta para a oração, mas existem alguns caminhos que podem ajudar. Ore com sinceridade. Esse é o principal. Fale como quem conversa com um amigo. Agradeça primeiro, antes de pedir. Silencie para escutar muitas vezes a resposta que vem na nossa mente durante a oração. Ore também pelos outros. Não peça as coisas só para você. Melhor a prece é aquela que nasce do amor. E aqui eu vou deixar um testemunho bem claro
do poder que a oração pode ter com um indivíduo. Certa vez, meu pai precisou fazer um trabalho em Brasília. Ele prestava serviço, apareceu uma oportunidade e ele foi para Brasília. Mas quando ele estava saindo de casa, ele pegou a chave do nosso Fusquinha. Nós tínhamos um Fusquinha amarelo. E deu na mão da minha mãe e disse: guarde esta chave com muito cuidado, porque ele sabia os filhos que ele tinha. Naquela época, somos em 5 lá em casa, são 4 homens e uma mulher. Os 2 mais velhos, na época, deviam ter um com 17 e outro com quase 16 anos. E meu pai, sabendo desses filhos dele, ele falou: guarde esta chave com muito cuidado. E a minha mãe amarrou a chave num cordão e colocou no pescoço. E foi dormir. De repente, de madrugada, ela acorda com uma angústia. Ela acorda com uma sensação ruim. E se vocês conhecerem a minha mãe, mês que vem, ela faz 97 anos. Ela com certeza vai contar essa história. E aí ela estava numa situação angustiosa, muito ruim. Ela acordou com aquele sobressalto. A primeira atitude dela foi ir até o quarto dos meninos. Quando chegou lá, um estava na cama e o mais velho, a cama dele estava esticadinha. Ela estava ruim e ficou pior. Cadê esse menino? Ela abriu a janela que dava para a garagem. Cadê o carro? Ela ficou desesperada. E aí, ela já com as pernas bambas, sai na rua. Nós morávamos em casa. E na rua tinha um guardinha que ficava tomando conta da rua. E ela perguntou assim: seu Geraldo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele falou: eu não sei. Só sei que o seu filho deu ré e saiu cantando pneu com o carro. Ela ficou desesperada. A chave está comigo, mas ele achou em algum lugar a chave reserva. E como eu vou explicar isso para o meu marido? Ele me deu informações precisas sobre o que eu deveria fazer. Em alguma situação eu falhei e ele acabou saindo com o carro. E se esse menino bate o carro? E se ele capota? Ele morre. Como é que eu faço? Como eu vou responder por essa responsabilidade? Ela entrou desesperada em casa. E na sala tinha uma estante. E nessa estante tinha um pequeno altar. E ali estava a figura de São Benedito. E ela passou a orar a este santo. Meu santo, me acuda nesse momento de aflição. O meu filho pegou o carro, saiu e eu não sei para onde foi. E eu estou aqui aflita, desesperada, sem saber o que fazer. Neste momento, o Samuelzinho, que devia ter uns 5 anos de idade, levanta da cama, chega próximo da minha mãe e pergunta: mãe, quem é esse moço moreno que está do seu lado? Ela perguntou: que moço, menino? Eu falei: esse moço moreno está do seu lado. Só depois eu vim saber que São Benedito era negro. Não deu 1 minuto que ela terminou a sua prece. O carro entrou para dentro com meu irmão. Então ela diz que não só ela orou e pediu a intercessão deste santo, como ele pessoalmente veio atender ao seu pedido. E ela é grata a ele até hoje. Então, nós conseguimos identificar o poder que nós temos simplesmente orando. Se nós pedirmos com o coração, até Jesus viria em nosso auxílio. Então, a oração não precisa ser decorada, não precisa ser uma ladainha, precisa sim vir do coração.
que é o mais importante. E eu posso garantir que se você pedir, virão em seu auxílio. Porque nós, muitas vezes, não vemos. Porque é o mesmo motivo pelo qual agora, neste momento, nós não conseguimos enxergar os tantos e tantos irmãos desencarnados que estão ao nosso lado neste exato momento. Porque nós, ainda detentores deste corpo que é limitado, a nossa visão, os nossos olhos, eles estão programados para enxergar uma determinada fração de onda. Nós enxergamos apenas nesse feixe, nesse curto feixe de luz. Todos esses outros feixes de luz que em verdade existem, nós não enxergamos. Por exemplo, eu estou agora apontando o meu apontador para a tela. Está saindo um feixe de luz vermelho daqui até lá. Você vê a ponta dele, mas você enxerga o feixe inteiro até lá? Por quê? Porque ele está num comprimento de onda onde os seus olhos não enxergam. Se nós tivéssemos a condição de enxergar tudo, olharíamos o céu e viríamos as milhares de ondas de TV, de rádio e tantas outras ondas e comprimentos que nós não enxergamos, né? O raio-x, o raio ultravioleta, os raios cósmicos, as ondas de micro-ondas, os raios da TV, nós não enxergamos. Por quê? Nós somos limitados a essa curta fração de espectro. E é por isso que nós não enxergamos os espíritos desencarnados que estão ao nosso lado, ou pelo menos alguns de nós. Porque eles estão vibrando numa sintonia que nossos olhos não estão preparados para enxergar. Alguns indivíduos têm uma condição mediúnica diferenciada, que conseguem enxergar esses indivíduos. O Chico assim era. O Divaldo também. Ao ponto de muitas vezes confundir quem é encarnado e quem não é. Porque para eles era tudo igual. Mas para a grande maioria se limita a isso. E é por isso que nós não vemos muitas vezes as entidades que vêm nos auxiliar em nossos momentos de dificuldade. Muitas vezes nós oramos e quem vem nos auxiliar são os nossos pais desencarnados. A nossa mãezinha, que em nossos momentos de grande dificuldade, mesmo desencarnada, está ao nosso lado, nos auxiliando, nos dando força para que possamos continuar. Porque a religião, na verdade, é o seu princípio, que é o religare. A religião vem de religare. Religare é o quê? Religar o material com o divino. E essa conexão se faz principalmente pela prece. A prece é sentida pelos espíritos. Muito. Tudo o que nós oramos, e muitas vezes o que nós simplesmente pensamos, os indivíduos desencarnados já estão sentindo. Quando nós dirigimos uma prece a um ente querido que está desencarnado, ele recebe toda a nossa energia que nós estamos destinando a ele. E da mesma forma, quando nós lamentamos, praguejamos, nós falamos contra Deus pela perda deste ente querido, ele também está lá sentindo toda essa energia que nós estamos emanando. Então é por isso que nós temos que controlar a nossa prece. E nós temos muitas vezes um ditado que diz: cuidado com o que você deseja,
um dia você pode conseguir. Então esteja sempre em evolução, com um espírito evoluído, quando for fazer a sua prece. Porque Jesus disse, peça e vos será dado. Nós recebemos muito mais do que nós pedimos. O que pode acontecer é que não vem exatamente de acordo com aquilo que nós achávamos que viria. Vem o que nós precisamos para poder entender o mistério de Jesus. Nós vemos muito disso quando o indivíduo se faz enfermo. Quanto nós oramos pela nossa saúde. Quanto nós oramos pela saúde daqueles aos quais nós amamos, quando eles estão em uma situação mais difícil. E é aquela situação de Jesus no Getsemane, que não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Porque nós não somos conhecedores dos desígnios de Deus. E ainda, como indivíduos materialistas que nós somos, acreditamos que aquele indivíduo que está no nosso lado deve permanecer pela eternidade. E cada um tem o seu momento. Todos nós passaremos em algum dia pela grande viagem. E se nós estivermos embalados na prece amiga daqueles que nos amam, a nossa readaptação ao plano espiritual será muito mais fácil. E nós temos também algumas características dos benefícios que a prece pode trazer para o indivíduo. Redução do estresse e da ansiedade. Quando você ora, você acaba entrando numa sintonia onde os seus próprios batimentos cardíacos vão acabar desacelerando. Você vai diminuir ou eliminar a produção do cortisol. Vai passar a trabalhar melhor a produção de endorfina. O seu corpo vai estar mais relaxado. E a prece ajuda a acalmar o coração, diminui o medo do futuro e alivia as tensões da internação para os indivíduos que estão internados. Qual é o sentido e o propósito? Ajuda pacientes a encontrarem o significado do sofrimento e no diagnósticos difíceis. A esperança e o otimismo. Relatos indicam que o aumento do sentimento de bem-estar e otimismo sobre a cura e mudanças positivas de atividade. Gratidão e sustento para familiares, especialmente em casos graves, como UTIs e doenças infantis, a fé descrita como o pilar da sustentação quando tudo desaba, gerando maior força interior. A nossa fé é o que anima a cada um de nós. E a prece é a ligação que nós temos com a nossa própria fé. É justamente por isso que a nossa doutrina nos orienta a fazer o evangelho no lar. Criar o hábito de ter uma prece, pelo menos uma vez por semana, com dia e horário pré-estabelecido. Para que através da nossa oração possamos entrar em sintonia com os nossos amigos benfeitores e que eles estejam a proteger e suavizar as energias do nosso próprio lar. Para que nós possamos ter conhecimento do poder da fé, certa vez fizeram uma experiência. Foi em Nova York, no Madison Square Garden, 50 monges se reuniram
Durante uma semana, esses monges passaram a orar. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia que os monges estavam orando, também nada aconteceu. No terceiro dia, as autoridades notaram uma ligeira queda no número de assaltos. No quarto dia, a queda de assaltos já tinha uma situação mais visível e os assassinatos também tinham diminuído. No quinto e no sexto dia, viu-se algo inexplicável, como uma queda brutal da violência e dos assaltos naquela região de Nova York. No sétimo dia, eles já não tinham mais explicações do porquê, do nada, as coisas tinham reduzido tanto. No sétimo dia, parou, os monges pararam de se reunir. E no oitavo dia, ainda se mantiveram os índices muito favoráveis que vinham acontecendo. Já no nono e no 10º dia, notou-se uma pequena variação nesses números. Já no 11º e 12º dia, viu-se um aumento no número de assaltos. No 14º até o 15º, 16º dia, os assassinatos praticamente voltaram aos mesmos índices do que antes. E os assaltos também, e a violência também. Mas o que se pode notar nesse período é de que a oração que estes monges fizeram emanava uma corrente, um campo magnético tão intenso em função da oração que eles fizeram, que contaminou tudo o que estava ao seu redor, fazendo com que os indivíduos perdessem o ímpeto de fazer o mal. Da mesma forma, quando essa energia diminuiu, os indivíduos voltaram à sua animalidade natural. E é por isso que o Evangelho no lar é tão importante. Para que nós criemos essa aura de segurança no local mais importante que nós temos, que é a nossa casa. É lá que nós voltamos todos os dias. E assim, temos noção do poder que a oração pode ter, não só para conosco, mas para com aqueles que estão ao nosso redor. O próprio passe, quando a gente vem na casa espírita, vocês podem não notar, mas atrás de cada um de vocês está uma entidade trabalhadora da casa, orando para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua harmonização, tentando tirar de você o estresse, a negatividade, as sombras que muitas vezes nos perseguem. E quando nós entramos na câmara de passe, a primeira coisa que nós ouvimos é pensamento em Jesus. Para que possamos criar a sintonia necessária para que a energia, que a oração direcionada a nós, faça efeito. E os passistas que estão ministrando o passe, eles estão justamente em oração. Pois a casa espírita, ela foi criada para acolher, consolar, mas principalmente esclarecer. Colocar em cada um de nós a responsabilidade que nós temos para conosco mesmo.
utilizar das ferramentas que Deus nos deu, dos instrumentos ao qual nós fomos adquirindo, como a prece, para o bem. Pois muitos utilizam essa ferramenta para atividades menos favoráveis, mas terão consequências, pois todas as nossas atitudes geram consequências. Nas nossas orações também. E é por isso que é importante, quando nós estivermos na Câmara de Paz e falar em pensamento em Jesus, que nós pensemos em Jesus. Para que, tendo o nosso pensamento numa esfera evoluída, o passista poderá ministrar a sua energia e nós receberemos tudo aquilo que está sendo direcionado a nós. Mas se nós, quando entrarmos na Câmara de Passe, continuarmos pensando nas dificuldades do trabalho, na conta que você esqueceu de pagar, na situação em que você está vivendo e que está gerando um conflito, e a sua cabeça não estiver criando a sintonia necessária, a prece que o passista está fazendo pouco vai influir na energia que nós estaremos recebendo. Pois nós não estaremos captando isso, pois não entramos em sintonia. Porque é justamente isso. A prece é o que nos coloca em sintonia para com aquele ao qual nós estamos elegendo a nossa prece. Se a sua prece é para Jesus, é para Jesus que você está se conectando. Se a sua prece é para qualquer outra entidade, é para com esta entidade que você está se conectando. E muitas vezes, quando nós começamos a prece, nós começamos em dificuldade, em uma situação que ainda aflige o nosso coração. Mas à medida em que nós vamos conversando, à medida em que nós vamos orando, à medida em que nós vamos abrindo a nossa conexão para com Deus, nós vamos nos transformando cada vez mais, até que aquele indivíduo pelo qual nós estamos orando esteja ao nosso lado para nos proteger. A própria água fluidificada, né? Vocês podem não perceber, mas já estão aqui os nossos amigos orando para as águas que estão sendo fluidificadas, depositando em cada uma delas a energia necessária que nós aqui viemos buscar. E eles fazem isso através da prece. E é isso que nós precisamos, né? Orar com fé. Orar com o nosso coração e não simplesmente com palavras decoradas. Pois é justamente essa energia que irá nos religar a Deus. Irá fazer com que a nossa prece chegue aonde ela precise chegar. E é uma energia que eu digo muito poderosa. Nós muitas vezes negligenciamos o poder da nossa prece. Todas as religiões têm a sua oração. Todas as religiões têm os seus cânticos e as suas preces. Faça a sua. Não se apegue a nenhuma. Tenha você uma simples conversa com Deus. O próprio Jesus, nos seus momentos derradeiros, orou ao Pai e pediu para Ele. E o seu maior ensinamento é justamente este: ame ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças,
com todo o seu ser e amar ao próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus, pregado na cruz, já em seus momentos derradeiros, ele não blasfemou. Ele não acusou nenhum daqueles que o estavam machucando. Ele simplesmente disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ainda assim, ele pôde orar para com aqueles que estavam fazendo tudo o que fizeram com ele. Esse é o conhecimento. Esta é a mensagem de Jesus. Porque amar a quem te ama é fácil. Devemos amar incondicionalmente a todos. Amar os nossos inimigos. Bendizei aqueles que vos odeiam e vos perseguem. Pois se te tirarem a capa, entrega a túnica. Se pedirem para dar uma milha, anda duas. Seja você o exemplo que você gostaria de ver nos outros. Seja você a transformação do mundo que você quer que aconteça. A transformação, o mundo melhor, começa em nós. Nunca imagine que qualquer pessoa pode lhe fazer mal. O único mal que lhe faz mal é o mal que você faz. Pois o mal que você faz, você será responsável para resgatá-lo. Você não pode se responsabilizar para com o mal dos outros. Lembra? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E assim, possamos nós utilizar desta ferramenta que nós temos, que é a oração. Utilize-a com bom senso. Faça bom uso dessa energia maravilhosa que nós podemos criar, simplesmente pronunciando poucas palavras. Como nós pudemos ver, se você orar com fé, até Jesus estará ao seu lado para lhe apoiar. E funciona. É assim que o plano espiritual funciona. Mas precisa ter fé. Pedir com vontade. E essa é a importância que nós temos que ter com a prece. Muito obrigado.